E aí pessoal, bom dia. Começando aqui a nossa quarta aula. Gente, nessa aula a gente vai falar das configurações básicas do nosso modelo, do nosso arquivo padrão, tá? Também conhecido como template. Primeira coisa que vocês vão fazer é salvar ele em algum lugar, tá bom? Eu vou salvar ele aqui no meu OneDrive, tá? Nova pasta. E aí eu vou renomear aqui como curso Revit para engenharia. Clica aqui, vou chamar esse arquivo de projeto 01. Antes de finalizar de salvar, tá pessoal? Vem aqui em opções e desmarca esse backup máximo, coloca 1, tá bom? O que é esse backup? Quando o Revit cria um arquivo, ele vai criando vários backupzinhos. Aí vai ter projeto 01.01, projeto 01.02. Então isso vai terminar enchendo o seu HD. Então salva ele aqui como 01. Ok, tá bom? E salva. Salvamos o nosso arquivo. Próximo passo, tá pessoal? É se vocês digitarem aí no teclado de vocês o N. E aí ele vai aparecer unidades de projeto. Observem que essas unidades não são tão usuais, tá bom? Pra gente. Tá aqui em comum, você vê que tem outros grupos, tá? Outras disciplinas, energia, AVC a parte ar-condicionado, infraestrutura, por aí vai. Mas vamos falar aqui apenas das unidades comuns, que é o que a gente vai utilizar agora. Ângulo. Normalmente a gente trabalha em graus, tudo bem. Área em metros quadrados. Custo por área. Normalmente é o custo por metro quadrado. E aqui tá duas casas decimais. Vamos entender essa palheta aqui. Quando eu clico, ó, vou repetir. Quando eu clico aqui, vem o custo por área. E eu clico aqui sobre esse símbolo, bem aqui. Ele me abre essa caixa. Dentro dessa caixa eu tenho unidade, onde eu posso selecionar a unidade que eu quero. Nesse caso eu quero um custo por pé quadrado. Não, eu quero um custo por metro quadrado. Arredondamentos, eu posso escolher quantas casas decimais eu vou trabalhar. Eu quero trabalhar com duas casas decimais. E símbolo, eu posso escolher se eu vou ter alguma simbologia ou não após. No caso aqui de custo, né, eu prefiro não colocar nenhuma simbologia. Quando eu for criar uma tabela, uma planilha, aí eu coloco em cima, tá, no cabeçalho dela, qual é a unidade. Eu posso suprimir os zeros que estão à direita, o que é bastante conveniente. Por exemplo, se eu tiver lá 50,20, eu não quero que fique 50,20, eu quero que fique 50,2. Não tem para que aparecer esse zero à direita. Você pode suprimir ou não, tá bom? Nesse caso aqui eu não vou suprimir, porque normalmente esse dado vem para uma tabela. Dá um OK e olhe que ele já modifica. Distância. Distância tá um símbolozinho aqui, tá pessoal? Como se fosse uma aspa aqui em cima. Isso é o símbolo de pés. Eu não quero trabalhar em pés, vou trabalhar em metros, tá bom? Quantidade de casas decimais, duas casas decimais. Alguma simbologia? Nesse caso aqui, nenhuma, tá gente? E nesse caso eu vou suprimir os zeros à direita, porque isso quando a gente for lançar as cotas vai fazer toda a diferença. Dá um OK, tá bom? Comprimento. Novamente, não é em milímetros, é em metros, tá gente? Houve um tempo, algumas versões antigas do Revit, que ele não fazia distinção entre comprimento e distância. Eu preferia, mas mudou. Aqui em arredondamento, coloca duas casas decimais, suprimir zeros à direita. Ok. Densidade de massa, vamos lá, clique em cima, quilograma por metro cúbico, tá bom? Duas casas decimais. Vai precisar de alguma simbologia? Não, a gente quase não usa essa unidade aqui. Ângulo de rotação em graus, tá ok. Inclinação, clica aqui, tá gente? Inclinação a gente não usa em graus. Normalmente a gente usa em percentual. Duas casas decimais, tá bom? Símbolo de percentual, pode deixar, suprimir zero à direita, dá um OK. Velocidade tá certo, em km por hora. Tempo em segundos também, volume em metros cúbicos. E moeda, tá bom? Infelizmente a gente não tem uma unidade específica de moeda, tá? No máximo aqui vai ter dólar e tal, mas não vai ter real. Ó, já tem até Bitcoin. A gente também usa pouco, então pode deixar aí com duas casas decimais, tá ok. Clicou em OK, as unidades do teu projeto já estão configuradas. Aí o que é que a gente faz? Salva, né? Que é para não perder essa configuração.
Feito isso, gente, vamos configurar agora o nosso corte. Por que é que eu digo que a gente tem que configurar logo o corte? Porque é algo que a gente vai desenvolver muito, né? Vai utilizar muito no nosso trabalho. Como é que faz para selecionar a ferramenta de corte e o que é um corte, tá, gente? O corte, pessoal, pensa que você tem uma casa e você fez um corte nela na vertical. E aí você projetou esse corte no papel. É isso que é um corte, tá bom? Aqui em cima, ó, vocês vão ter a ferramenta corte. Lá no topo, vem aqui no Rzão do Revit e vai andando para a direita, vai passar um A grande, uma casinha e chega em um símbolozinho que é uma esfera com uma seta. Esse é o símbolo de corte. Clica nele, aí vem aqui para a tua área de trabalho, tá? Dá um outro clique com o botão direito e puxa ele para cá e clica novamente. Feito isso, aperta ESC, está traçado o seu corte. Esse corte ele ainda não está no padrão que a gente quer, tá bom? Por exemplo, aqui eu tenho um que a gente chama de cabeça de corte e aqui eu tenho outra simbologia. Eu quero a mesma simbologia dos dois lados. O que é que eu faço? Seleciono o corte, vem aqui na barra de propriedades, tá bom? Editar tipo. Primeira coisa que vocês vão fazer é duplicar. Duplicar para quê? Para vocês criarem um outro tipo, para não perder esse tipo raiz aí do Revit. Vamos dar um nome para esse novo tipo. Quando eu crio novos elementos no Revit, normalmente eu uso a seguinte nomenclatura: ponto, tá? Que é para ele vir logo para o começo, e escrevo em letra maiúscula o nome que eu quero dar. Eu vou chamar isso aqui de corte. Clico em OK. Tá? Feito isso, pessoal, aqui a gente tem algumas propriedades gráficas. Vamos entender isso daqui, tá? Bom, aqui está o nosso corte. Deixa eu diminuir um pouco ela. Aqui está o nosso corte e aqui está a nossa caixa de propriedades do nosso tipo. Aqui eu tenho a coluna dos parâmetros e o valor que esses parâmetros recebem. Por exemplo, o parâmetro altura, ele recebe o valor de 2 metros. Tá? Esses parâmetros são divididos em vários grupos. Aqui eu tenho apenas o grupo gráfico e o grupo dados de identidade. No caso do grupo gráficos, tá, gente? Eu vou interferir no parâmetro indicador de corte. Tá? Observe que quando eu clico aqui no valor, aparecem esses 3 pontinhos. Clica nesses 3 pontinhos, ele abre outra caixa. Dentro dessa outra caixa, novamente eu vou ter os parâmetros e os valores. Aqui apenas em gráfico eu tenho extremidade da linha de corte, e aí ele me dá o valor M, cabeça de corte preenchida. Extremidade final de corte, e aí eu tenho o valor M, final de corte preenchido. O que é esse valor aqui? Esse valor, pessoal, é essa simbologia, tá bom? Nesse caso aqui, ó, esse em azul, essa simbologia aqui, onde eu estou passando o mouse ao redor. Essa é o que ele chama de cabeça de corte, essa esferazinha com a seta aqui na ponta. E essa daqui, M final de corte preenchido, é esse retângulozinho aqui. Né? Vou dar um OK aqui, deixa eu aproximar um pouco mais, dar um zoom. Ah, pessoal, basicão, tá, do Revit. O zoom, você usa o scroll do mouse, tá bom? Se você empurra ele para frente, você aproxima. Se empurra ele para trás, ele recua, tá? Quando você aproxima, a gente chama de zoom in. Quando a gente recua, zoom out. Se vocês quiserem, né, operar o Revit, mexer nele, né, mover aqui a área de trabalho, vocês pegam o scroll do mouse e clicam para baixo. Aí vai aparecer essa setinha de movimentação. Aí você move para um lado e para o outro, tá bom? Para cima e para baixo. E você consegue movimentar aqui a sua área de trabalho. Então, vamos dar um zoom aqui, tá bom? Seleciono aqui o corte. Observe que eu peguei só essa parte aqui, porque é a parte de interesse da gente. E vem aqui, editar tipo. Tá? De novo, selecionou o corte, editar tipo, na barra de propriedades, né? Feito isso, seleciono aqui o parâmetro identificador de corte. Apareceu os 3 pontinhos, clica nesse parâmetro, tá bom? Clicou nesse parâmetro, esse daqui, extremidade da linha de corte, vamos deixar com M cabeça de corte preenchida. Aqui, seleciona esse, tá, pessoal? Vai aparecer uma setinha, clica para baixo e você vai optar por M cabeça de corte preenchido também. Dá um aqui, um apply, e observe que ele já muda, tá? Para ficar com a mesma simbologia nas duas extremidades do corte. OK, aplicar, OK.
zoom out, ou seja, pega o scroll do mouse e gira ele para cima, tá? Puxando ele no sentido da palma da tua mão, e você aumenta o zoom. Aperta o scroll do mouse e você consegue movimentar, tá bom? O teu desenho. Configuramos o corte, tá? Aqui no corte, pessoal, você pode ver quando a gente clica nele, ele cria essa caixa aqui. A gente vai ver mais para frente o que é que essa caixa significa. Basicamente, ela nos dá a profundidade do corte. Tá? Se eu aumento ela, eu aumento a profundidade. Se eu diminuo a profundidade. Se eu puxo ela aqui para o lado, eu torno o corte mais largo. Se eu puxo ela aqui para dentro, eu torno ele mais curto. Isso vai ficar mais claro quando a gente estiver traçando cortes durante o projeto. Próxima aula, gente, a gente vai configurar o navegador de projeto, tá? E a gente vai também configurar as nossas vistas, tá bom? Ver como é que a gente vai organizar essas vistas. Vistas eu já explico para vocês, né? Próxima hora eu explico para vocês o que é. Até lá, galera!